boa tarde, graças e paz a todos. Mais uma vez, um grande privilégio estarmos aqui reunidos para compartilharmos uma porção da palavra de Deus. Eu vou pedir para que nós baixemos nossa fronte para que possamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado por termos a oportunidade de compartilharmos a Tua palavra, Pai. Abra o nosso entendimento nessa aula. No nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Bom, hoje nós chegamos à metade da nossa série de profetas, né? Nós estamos no 6º profeta, que é o profeta Miqueias. Já disponibilizamos os materiais hoje pela manhã, né? Para que os irmãos complementassem com aquele material que já foi anteriormente disponibilizado, a apostila, tá certo? Bom, o profeta Miqueias é um profeta do Reino do Sul, é um profeta que residia na zona rural de Judá, né? E eu não sei se vocês lembram, em 930 houve a divisão dos reinos, né? E Roboão reinou no Reino do Sul e Jeroboão no Reino do Norte. O Reino do Norte ele caiu para os assírios e em 722, e o Reino do Sul vai cair lá em 586. Então foi nesse cenário, né, que Miqueias escreveu esse livro, um pouco antes da queda do Reino do Norte, né, que foi em 722. Então o período de profecia de Miqueias foi de 735 a.C. até 700 a.C. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías, e também nós vemos aqui no versículo 1 que o período de profecia dele se deu por 3 reis, né? Jotão, Acás e Ezequias. Alô? Oi. O livro de Miqueias, cada Bíblia, cada estudo, ele é dividido em alguns capítulos específicos, né? Mas o que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte: do capítulo 1 ao 3, existem as acusações e juízos contra Israel. No capítulo 4 e 5, as promessas de paz e justiça. E no capítulo 6, julgamento de Israel. Para finalizar no capítulo 7, com as acusações, a esperança e a misericórdia do Senhor. Bom, nós vamos gastar um pouquinho de tempo a mais no capítulo 6, que é o capítulo que fala sobre o julgamento de Israel, se assim o tempo permitir. E nós vemos aqui que os profetas, eles eram pregadores contundentes, eles não ficavam simplesmente ali em 4 paredes, né? Eles estavam nas praças, eles estavam fora ali das igrejas, né? Eles pregavam para fora. E se nós entendermos Miqueias, a gente vai perceber que ele é mais atual. A Bíblia é contemporânea, né? Mas ele é mais atual do que os periódicos mais atuais que nós temos hoje, os jornais, as revistas, né? Porque tudo que ele fala naquela época, 2.700 anos atrás, basicamente é o que nós estamos vivendo no dia de hoje, né? Então, na verdade, Miqueias, ele faz um diagnóstico da nação, né? Ele vê toda aquela situação que está acontecendo ali em Israel, porque ele profetiza, nós vemos isso no verso 1, contra Jerusalém e contra o Reino do Norte também, Samaria, e ele faz um diagnóstico de toda aquela situação que está acontecendo. E eu convido vocês que estão aqui assistindo a aula presencialmente, vocês de casa também, que verifiquem essa análise que o profeta, né, esse diagnóstico que o profeta faz em relação à nação, e que nós tragamos para hoje também, né? Fazendo um paralelo aí de um diagnóstico que Deus... Obrigado, cara. De um diagnóstico que Deus faz com o Brasil e, principalmente, sobretudo, de um diagnóstico que Deus faz com a sua própria igreja, né? Depois que nós fizermos esse diagnóstico, nós vamos aplicar tudo isso que nós falamos agora ao capítulo 6, que é a parte do julgamento, se assim o tempo permitir. Então, nós vemos ali que havia um grande aparelhamento do Estado para a corrupção.
para o crime, né? E aí a gente vai folhear bastante a Bíblia, então se vocês puderem ir acompanhando com a Bíblia em mãos, né? Todo mundo achou Miqueias? Amém? Então, nós vemos aqui no capítulo 3, capítulo 2, verso 1 e 2. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, e ele e aos seus herdeiros. Então, nós vemos aqui que existia uma opressão muito grande em relação aos mais fracos daquela época, né? Não vai dar para a gente ficar batendo muito em cada um desses itens, senão a gente não vai ter tempo. Tá? Então, a gente viu ali que existia um aparelhamento do Estado para a corrupção. Se nós avançarmos um pouquinho, formos no capítulo 3, verso 5, nós temos o seguinte, ó, assim diz o Senhor, aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que, quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Então, nós percebemos ali que existia os valores, de certa forma, estavam invertidos, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, no capítulo 3, verso 2, que fala o seguinte, mas odeiam o bem e amam o mal. Então, nós vemos ali que também existia uma sociedade decadente, a inversão de valores também. Não é que eles não valorizavam o bem, na verdade, eles e também não toleravam o bem. Na verdade, eles estavam promovendo o erro, né? Existia uma promoção do erro. Lá em Isaías 5:20, ele diz o seguinte, né? Ai daqueles que trocam o mal pelo bem, o amargo pelo doce e a luz pelas trevas. Então, estava havendo naquele momento uma troca, uma inversão de valores também em Israel, de um modo geral, né? Agora a gente vai aqui para capítulo 3. E aí você fala assim, poxa, como estava a classe política naquele momento, né? Então, capítulo 3, verso 5, fala o seguinte, assim diz o Senhor, aos profetas que fazem o meu povo desviar-se e que, quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Então, nós vemos ali que ele está se dirigindo ao poder governante daquela nação, né? Se nós formos para o verso 2b do capítulo 3, arrancam a pele do meu povo. E o verso 3, aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. Então nós percebemos ali que ele usou praticamente uma figura de linguagem para chamar praticamente lá os governantes de canibais, né? Então existia ali opressão, existia ali descaso e existia ali também o descuido. Se a classe política daquele momento, daquela nação estava assim, como estava o poder judiciário, né? Qual o comportamento do poder judiciário? A gente vai ver isso lá no capítulo 3, verso 1. Então eu disse, ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça. Então, nós vemos ali também que, além da opressão que o povo sofria, né, com os líderes, com a classe política, o poder judiciário também tinha um comportamento não tão bom, né? Ele estava corrompido e assim, as pessoas esperam do poder judiciário que é aquele fiscal da lei, né? Que é aquele que vai checar a lei, que vai punir aqueles culpados, né? Mas nós vemos ali também que o poder judiciário estava corrompido. E quando a gente verifica essa situação, de certa forma, parece que se esvazia a esperança, né? Tanto daquela nação quanto da nossa também aqui. E como que estavam os três poderes, né? Daquele momento lá? Qual que era o comportamento deles? Então a gente vai ver isso no capítulo 7, verso 3a. Capítulo 7, 3a. Com as mãos prontas para fazer o mal.
Então, a minha versão é NVI, eu gosto da versão ARA, que ele fala diligentemente, né, fazer o mal. Nós devemos fazer o bem diligentemente, não o mal, mas era isso que acontecia lá naquela nação de Israel. E no verso 3b, do mesmo capítulo 3, vamos ver aqui, 3b. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam seus povos e os cortam como fossem carne de panela. Até aqui, panela. Então, a gente percebe que existia um conluio dos poderes ali. E para que eles tinham esse conluio? Para corrupção, para exercer a violência, para tirar o direito dos necessitados e para usurpar os bens da nação. Bom, aí você fala, poxa, todos os poderes ali, o judiciário, a classe política, a liderança, está tudo errado ali, né? Mas a gente não tem uma reserva moral? Sim, a gente tem uma reserva moral, né? Essa reserva moral é a igreja. Mas vamos dar uma olhadinha no capítulo 3, verso 5, como estava o comportamento da igreja. Capítulo 3, verso 5. Assim diz o Senhor: aos profetas que fazem o meu povo desviar-se e que, quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Então, eram pregadores por conveniência ali, né? Quando eles recebiam algum valor, eles proclamavam paz, mas quando as pessoas não davam nada para eles, eles não eram mensageiros, não eram arautos do bem, né? Mas sim da iniquidade. Se nós formos no verso 11 do capítulo 3, na parte B, fala o seguinte: e ainda os seus sacerdotes ensinam visando lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Então, nós vemos aqui, quando a religião está corrompida, o evangelho também acaba se corrompendo. Mas acabou a reserva moral? A gente não tem poderes constituídos, a gente não tem judiciário de acordo com aquilo pelo qual foi constituído, a classe política também está a mesma coisa. A igreja, que não deveria se imiscuir, ou não deveria se misturar, o comportamento dela também não era adequado, né? Mas ainda podia existir uma reserva moral, que é a família, né? Quando nós vemos no capítulo 7, verso 6, lá fala o seguinte: pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são seus próprios familiares. Bom, a família estava destruída também, naquele contexto. E a conclusão do profeta, a gente vê no capítulo 7, verso 2, é o seguinte: os piedosos desapareceram do país, aliás. Não há um justo sequer, todos estão à espreita para derramar sangue. E cada um caça seu irmão com uma armadilha. Notem aqui que nesse verso ele diz que todos estão corrompidos. Todos. Então, nós vemos que naquele cenário tudo estava em desacordo com o objetivo pelo qual os poderes são criados, a liderança, os governantes, o poder judiciário, políticos, enfim. E aí vem a mão pesada do Senhor, né, nesse primeiro momento aqui. Então vamos voltar no verso 6. E Deus, nesse livro, ele faz uma espécie de julgamento contra a nação, né? Eu não sei se vocês já viram em filmes já aqueles tribunais, né? Que tem lá o juiz, o promotor, o réu, a defesa, as testemunhas. Então, mais ou menos, Deus vai nessa linha para que eles entendam, né, através da mensagem do profeta Miqueias, qual vai ser, no final das contas, a pena que eles vão sofrer. Tá certo? Então, nós vivimos esse contexto, o profeta fez o diagnóstico, e ele entende que a nação de Israel é a igreja, né? Mas Deus não está passivo a tudo isso que está acontecendo. A gente depois vai ver no verso 1 aqui que Deus, ele desce do seu santo lugar e pisa os montes e tal, né? Então, assim, às vezes nós pensamos que alguma situação da nossa vida
está complicado, algumas coisas a gente tem condições de fazer, outras vezes não tem condição de fazer, mas Deus não é passivo a nada disso que acontece. Tanto as nossas necessidades, como também aquilo tudo que acontecia à nação de Israel, como aqui também no Brasil, tá certo? Então, no primeiro momento, Deus convoca a nação para uma audiência e um júri, né, para prestar contas ali em relação a tudo isso que estava acontecendo, né? Vocês lembram que nós falamos que o profeta Miqueias ele viveu aí na segunda metade final do século VIII a.C., e que ele profetizou um pouco antes e um pouco depois da queda de Samaria para os assírios, né? Então, nesse contexto todo, Deus chama o povo para fazer convoca a nação para fazer a acusação, né? Então, o promotor, eu estou falando aqui em linguagem jurídica para vocês entenderem, mas é mais ou menos como acontece nos filmes aqui, tá? Então, o promotor chama o réu. Quem que é o réu? A nação de Israel, tá certo? Então, lá no capítulo 6, verso 1, diz o seguinte: ouçam o que diz o Senhor, fiquem em pé, defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem a dizer. Então, aqui, a acusação é feita à nação, né? Existiu uma corrupção que se alastrou por toda aquela nação, e tanto nos poderes constituídos, quanto na religião, na família, na igreja, enfim, tudo estava corrompido. E aí o júri recebe a instrução, né? No verso 2. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor, escutem alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo, ele está entrando em juízo contra Israel. Os montes são o júri. Por quê? Existe uma prática na Bíblia que fala o seguinte, né? Os montes estão sempre presentes em toda a história de Israel. Então, eles presenciaram tanto a bondade de Deus, quanto a rebeldia do povo também. Então, aqui, o profeta ele emprega uma figura como nas Escrituras, quando o povo nega os fatos, né? Tudo aquilo que aconteceu, Deus chama os montes, Deus chama as pedras e a própria terra como testemunhas. E porque eles sabem de toda a história ali, desde o início até os dias daquele momento ali, né? E aí depois, né, depois de que o júri recebeu a instrução, a promotoria vai apresentar a acusação contra a nação. Aí, em primeiro lugar, no verso 3. Meu povo, o que diz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Então, em primeiro lugar, o povo se afastou de Deus, o povo estava enfadado de Deus, né? E o que significa isso? Significa que estava empaturrado de Deus já, estava enjoado de Deus, né? Então, no primeiro momento foi isso. Depois, no verso 4, que eu acabei de ler, que nós falamos sobre Miriam e tal, fala o seguinte, que não valorizaram a libertação, né? Foi uma liderança boa, foi uma liderança poderosa que tiraram eles ali do Egito. Né? Deus nos dá perdão, nos dá salvação, nos dá libertação, nos dá família, nos dá saúde, mas nós acabamos não valorizando. Né? O verso 5a do capítulo 6 fala o seguinte: meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Não, aqui, na verdade, o conceito é não valorizar a providência de Deus. Né? Ele fala aqui, recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Né? Então, ele estava trazendo a memória daquele povo, fazendo a acusação e mencionando alguns itens. Né? Quando ele fala de Sitim até Gilgal, né? Alguém sabe o que significa isso? Ô, gente, se vocês quiserem perguntar, pode levantar a mão, tá? Amém. Então, de Sitim, foi o momento ali onde eles começaram a peregrinação no deserto, né? Logo que saíram do Egito. E até Gilgal foi onde eles chegaram, onde cessou o maná, porque a promessa da terra prometida havia se cumprido. Né? Então, o que Deus está falando aqui? Meu, de Sitim até Gilgal eu te abençoei, do início ao fim, do nascimento à morte, eu estou com você de A a Z, de alfa a ômega, eu estou com você em todo o tempo. Né? Então, ele está colocando, a promotoria está colocando essas condições para eles aqui.
E aí, depois que a promotoria faz essas acusações, vem a defesa do réu, né? O réu, a nação de Israel, vai tentar se defender, mas ele sabe que não pode se defender nesse momento, né? E a gente vê isso nos versos 6 e 7 do capítulo 6. Verso 6. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Holocaustos, eram ruins holocaustos naquele momento lá? Eram contra a lei? Vamos, gente, vamos. Não eram contra a lei, Deus que estabeleceu aquilo lá, né? Deus que estabeleceu aquela forma para que o povo se aproximasse dele, né? Mas Deus não aceita um culto, ainda que externamente de acordo com os preceitos, mas que não seja fruto da sinceridade do coração também, né? Aí no verso 7, parte A, do capítulo 6 ainda, fala o seguinte: ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Aqui ele fala assim, já que Deus não está aceitando o meu culto, então vamos fazer algo grandioso, vamos fazer algo para que Deus, né, ache que a gente está, por conta da gente estar fazendo algo grandioso, que a gente pode se aproximar dele. Mas também, né, não deu certo. E aí a gente vem para o verso 7, parte B, que fala o seguinte, mas quanto a mim, ficarei atento aos... deixa eu ver isso aqui mesmo, verso 6. Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi. E aí o povo de Israel, a nação de Israel, falou assim, vamos fazer algo chocante, vamos fazer algo extraordinário, para que Deus veja o que nós estamos fazendo. Mas eles não percebem que eles estão fazendo como as religiões pagãs. Eles queriam impressionar a Deus, mas dessa forma Deus não aceitaria, né? Deus não quer a exuberância sem piedade, não quer sacrifícios sem um coração humilde na presença deles. Amém? Depois que há a defesa do réu, aí vem a instrução, né? O perigo para a igreja evangélica é substituir a obediência por religiosidade, né? As pessoas falam assim, poxa, os templos estão cheios, amém, legal, né? O povo está lotando as igrejas, show de bola, né? Os poderosos políticos, juízes estão frequentando os templos religiosos, está tudo bem. Não está tudo bem, né? Não está tudo bem. Não podemos trocar a obediência por religiosidade. E aí no verso 8 do capítulo 6 fala o seguinte: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique justiça, ame a fidelidade, mas eu prefiro ame a misericórdia, que em outra versão, né? E ande humildemente com o seu Deus. No verso 8. Então, essas aqui são atitudes que são essenciais para agradar a Deus, não tudo aquilo que eles queriam fazer, né? Essas são as atitudes adequadas para agradar a Deus. Então, no primeiro lugar, a gente fala assim, pratiques a justiça. Então, não adianta eu ir à igreja, não adianta eu ler a Bíblia, não adianta eu orar, se eu pratico injustiça também. Não adianta nada disso, né? A religiosidade deve produzir uma transformação no meu caráter. É isso que Deus estava querendo mostrar ali, né? Em segundo lugar, o texto diz, ames a misericórdia, né? E esse ames a misericórdia é uma disposição de amar o necessitado, é além da justiça isso, né? A pessoa tem que ver aquela situação, enxergar aquela situação daquele irmão que está ali à frente dela e arrancá-la daquela situação de adversidade. Isso é além da justiça que nós falamos anteriormente. E aí, em terceiro lugar, o texto fala para que andemos humildemente com Deus, com o nosso Deus, né? Então, ninguém consegue andar humildemente com Deus sem praticar a justiça e sem amar a misericórdia também. Então, são essas três características aqui que agradam a Deus, e não aqueles holocaustos, aquelas coisas exorbitantes que eles queriam fazer. Bom, depois disso, o julgamento é concluído, que vai do verso 9 ao verso 16, tá certo? Então, em primeiro lugar, no verso 9 aqui, do capítulo 6, ele fala o seguinte: a voz do Senhor está está clamando a cidade. É sensato temer o seu nome. Ouçam, tribo de Judá, e assembleia da cidade.
é uma ordem para o réu, nesse momento, ouvir a sentença. Lembre-se, é um julgamento que está acontecendo ali, né? Deus chamou a nação para um julgamento e vai aplicar a pena, né? Então, o juiz, né, que é Deus, ordena que o réu ouça a sentença. E quais são os crimes que o réu cometeu, né? Por que a nação de Israel está sendo julgada ali? Então, a gente vai verificar isso aí. São 4 crimes, tá certo? Então, no verso 10, no verso 10, é todo o capítulo 6, tá? No verso 10, nós temos o seguinte: não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade, e a medida falsificada que é maldita. Então, aqui a gente está vendo qual crime? O crime das riquezas mal adquiridas. Então, significa eu pegar aquilo que não me pertence, né? Enriquecer com desonestidade. Então, Deus, às vezes a gente aqui na igreja pensa que Deus está interessado só naquilo que nós fazemos aqui dentro, mas Ele está interessado no que acontece fora daqui também, no nosso trabalho, nas nossas relações de um modo geral, né? Nós vimos aqui no texto anteriormente que as pessoas se apropriavam de algumas coisas, dos mais fracos, dos necessitados, porque eles tinham o poder, e eles ficavam maquinando à noite, né? Eles ficavam pensando à noite, e quando vinha o alvorecer, eles faziam isso porque eles tinham poder, tá certo? Então, esse foi o primeiro crime que eles cometeram, que é o crime das riquezas mal adquiridas. No verso 10, parte B, e no verso 11, 10b e 11, nós temos o seguinte aqui, ó. E a medida falsificada que é maldita, nós tínhamos lido já, né? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Algumas traduções têm a medição com cordel, né? Então, não sei se vocês sabem o que é o cordel. Antigamente, eles mediam para venda e para compra uma corda fina, que tinha uma medida determinada, e quando a pessoa ia vender uma mercadoria, ela falava lá, sei lá, que aquele cordel dela tinha 30 metros, só que, na verdade, tinha 25. Então, a cada medida do cordel que ele fazia, ele ganhava 5 metros ali, por exemplo, entendeu? E ao contrário também, né? Quando a pessoa ia comprar, ele diminuía, né? Para pegar mais terras também. Existem casos antigos, não sei se vocês todos conhecem aquelas balanças antigas, né? Que tinha aquele peso lá em cima. Você conhece, Damiana? Tinha aquela balança, né? Aí você tinha 2 mecanismos lá para você mexer, né? Isso. É isso mesmo. E aí o que acontece? As pessoas pegavam, às vezes, deixavam oco aquele peso de cima, né? E para beneficiá-lo, ou colocava chumbo também para beneficiá-lo, dependendo da situação, né? Então esse foi o segundo crime que eles cometeram aqui. No verso 12, parte A, do capítulo 6, fala o seguinte: os ricos que vivem entre vocês são violentos. Então, é a violência contra os pobres, né? Então, eles eram cheios de violência, então eles se aproveitavam do poder para tomar o pouco que o outro tinha, né? E sem que o outro tivesse a necessidade, a possibilidade, aliás, de se defender. E o último crime aqui, que é falado dos 4, né? Está lá no versículo 12, parte B. O seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Não tem nada mais chato, mais triste do que uma pessoa falar uma coisa e ela ser desacreditada, ninguém confiar nela também, né? Então foram esses 4 crimes que foram cometidos ali pela nação de Israel. E depois de tudo isso, né, depois da instrução, depois da acusação do promotor, depois da tentativa de defesa do réu, porque ele não tinha como se defender também, aí vem o julgamento vai ser concluído, né? Então, deixa eu ver aqui. Aliás, o juiz aplica a sentença, dos versos 13 a 16. No verso 13 a gente tem o seguinte: por isso eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Então, o réu vai colher o que ele plantou, né? Todas essas situações que aconteceram ali vão se voltar contra a nação de Israel também. No verso 14, o texto diz o seguinte: vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos, continuarão de estômago vazio, vocês ajuntarão, mas não preservarão, porquanto que guardarem a espada entregarei.
Então, é uma espécie de insatisfação crônica que está acontecendo ali, né? A pessoa adquire uma casa de forma desonesta, ela adquire dinheiro de uma forma desonesta, ela, de qualquer forma, ela leva vantagem de alguma outra pessoa desonestamente. Então, ele vai usufruir daquilo tudo que ele adquiriu, mas ele não vai se satisfazer, né? É uma insatisfação crônica produzida pelo próprio Deus. Nós temos aqui nos versos 15 e 16, parte A: vocês plantarão, mas não colherão, espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite, espremerão uvas, mas não beberão o vinho. Vocês têm obedecido aos decretos de Onri e todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições dele. Então, ali vai haver alguns investimentos frustrados, tá certo? Onri e Acabe, alguém sabe quem é? Não? Ninguém nem fala não? É só... Bom, eles são pai e filho, tá certo? Os piores da história de Israel, os piores, né? Mas o grande aspecto aqui, nessa parte aqui do texto, é que agora é a hora do juízo, né? Porque o ponto que o profeta está levantando aqui é o seguinte: tudo o que foi adquirido por meio de violência, a Babilônia, né? Ele já está falando com o povo de Judá, né? A Babilônia, que está vindo sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre Judá, vai saquear, vai levar tudo embora. Então você pegou aquilo que é ilícito, que não é seu. Então, aquilo que você pegou que não é seu, não vai ficar com você, porque a Babilônia vai saquear tudo, vai levar tudo, e vocês não vão ficar com nada. E aí, por fim, vem a sentença, nos versos 16, parte B. Por isso os entregarei à ruína, e o seu povo ao desprezo, vocês sofrerão a zombaria das nações. Então, Deus vai trazer a Babilônia, né? Vai trazer o cativeiro. E isso significa que 70 anos de prisão, 70 anos de cativeiro, mas não é só do cativeiro em si que a gente está falando aqui. A gente vai falar de algumas agruras a mais que esse cativeiro produziu: a matança, a fome, o desespero, o cerco do inimigo, o ser tirado da sua terra, da sua pátria, do seu templo, da sua religião, dos seus parentes, e ser engolido por uma cultura diferente da deles, né? Então, isso que vai acontecer com eles é a sentença dada por Deus para aquele povo que sistematicamente, né, diligentemente, como a gente viu aqui, acabou pecando ali naquele período, né? Mas o que isso, 2.700 anos atrás, tem a ver comigo aqui hoje no Brasil, né? Nós precisamos pensar um pouco sobre isso, né? Até que ponto uma nação peca contra Deus e fica impune? Até que ponto uma nação insurge-se contra Deus e não recebe a disciplina? Até que ponto aqueles que nos governam vão levando a vida sem parar e sem pensar em Deus, sem temor em Deus, sem tremor a Deus, e ficarão impunes? Aí eu pergunto: há esperança para nós? Vocês acham que há esperança? Balança a cabeça, gente. Assim, sim ou não? Sim? Sim? Mais ou menos. Há esperança para nós? E eu quero concluir dizendo que sim, há esperança para nós. Mas onde está essa esperança, né? E eu convido vocês agora para que a gente vá para o capítulo 5, verso 2, que diz o seguinte: mas tu, Belém Efrata, ou Belém da Judéia, embora pequeno entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. No começo da aula nós falamos que Miqueias vivia na área rural, né, provavelmente era um agricultor, e era contemporâneo de Isaías, né? E eles falaram praticamente de forma idêntica dessa passagem aqui, né? Se vocês forem até Isaías, deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Isaías, capítulo 2, de 1 a 4, se vocês quiserem anotar, é o mesmo que Miqueias fala aqui, no capítulo 4, de 1 a 5.
né? Então, por isso que os dois são chamados de profetas messiânicos, porque eles falam da vinda de Jesus também. Isso há 700 anos antes, né? Então, a esperança para a nação brasileira é reconhecer que Jesus é o único que pode reinar, né? A gente tem que ter bem claro isso na nossa mente, que Jesus é o único que pode reinar. Independentemente dos políticos, da classe do judiciário, dos poderes constituídos, Jesus é quem reina, né? E pode reinar e mudar a nossa vida, pode reinar e mudar a nossa família, pode reinar e mudar a igreja, e pode reinar e mudar a nação brasileira, né? Que as autoridades, que eu e que vocês aqui, que estão aqui, e vocês que estão em casa também, nós fiquemos atentos a isso e que a gente compreenda que tudo está debaixo do governo supremo de Deus, nosso Senhor. Amém? Mais uma esperança que nós vemos no capítulo 7, no verso 7, capítulo 7, verso 18, que fala o seguinte: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Então aqui nós estamos falando o seguinte, o Senhor não retém a sua ira para sempre. Apesar de tudo que aconteceu, de tudo que nós vimos desde o início da aula, Deus, Ele tem prazer em trazer a misericórdia para o seu povo, né? Que somos nós também. Então Ele tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas, para isso, né, contanto, a gente precisa ter um arrependimento genuíno e verdadeiro, porque Deus é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar uma pessoa, Deus é rico em perdoar uma família, Deus é rico em perdoar uma igreja, e como nós dissemos, Deus é rico também em perdoar uma nação. E você, né? A gente viu as questões da nação de Israel, nós vimos, trouxemos, né, esse contexto, fizemos esse diagnóstico também para a nação brasileira, e eu, e você, cada um de vocês, o que nós pessoalmente podemos fazer, né? Eu vou pedir a gentileza de que nós fiquemos de pé aqui na nave, né? Se vocês puderem ficar de pé, para que nós possamos ler todos juntos esse versículo. Pode ser? Então, eu queria que vocês abrissem e lêssemos todos juntos, capítulo 7, verso 7. O que nós, individualmente, podemos fazer em relação a tudo isso que nós estudamos hoje. Independente da versão da Bíblia, pode, né? Igual meu filho, taca ali o pau, pode, né? Então, vamos lá. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Que Deus nos abençoe. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade, eu consegui terminar no horário. Ninguém? Domiana? Tudo certo? Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração para que nós encerremos a aula? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Teu altar, Pai, para Te agradecer a oportunidade que nós tivemos hoje de compartilhar uma porção da Tua palavra, Pai. Que nós entendamos, Pai, que nós não devemos pecar, mas se nós pecarmos, o Senhor é rico em misericórdia, Pai, e pode nos perdoar. Obrigado por tudo e que nós estejamos aí firmes para o culto que se aproxima, às 18 horas, para que nós possamos levar um culto agradável a Ti, Pai. No nome de Jesus te agradecemos. Amém.